nos anos 60 os computadores eram do tamanho de um prédio. Hoje em dia a gente tem os laptops, os iPads, um telefone minúsculo que são muito mais potentes que aqueles computadores daquela época. E hoje em dia, para a gente carregar para cima e para baixo, a gente precisa de bateria. Sim, baterias são nada mais do que dispositivos feitos para armazenar energia elétrica. Tem que tomar cuidado com os laptops, com aquela doença lá, que é transmitida pelo mouse do laptop, né? Que? A leptospirose. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Mais uma vez aqui pra vocês com o Inteiramente Triplo, pra gente estrear esse 5º mês de canal. E dessa vez com um tema bem diferenciado, ok? Um desses aqui vocês já conhecem, né? Eu. E? Se apresenta. Eu sou o Kendi da Física, eu estive no passado, no primeiro mês, com o Guilherme, fazendo um vídeo sobre Pokémon. Clique aqui em cima se você ainda não conheceu esse vídeo falando de Pokémon, Física com Biologia. E dessa vez quem trouxe um convidado aqui foi o Kendi, né? Sim, que sim. é o... Oi, eu sou o Felipe, eu sou da Ciência da Computação e da Matemática. Estou muito feliz de estar participando pela primeira vez deste canal. Hoje a gente vai tentar trabalhar com vocês um pouquinho sobre aquilo que vem sendo muito recorrente de um tempo para trás, né? Esse ano a gente teve muitos índices, que é sobre a febre amarela, certo? Então, mais uma vez, a nossa mesa didática. Então a gente vai começar falando a respeito do ciclo da febre amarela. A gente pode dividir esse ciclo em dois tipos. O ciclo silvestre, que ocorre geralmente nas regiões de mata. No ciclo silvestre, a gente começa pelos primatas não humanos. Ou seja, um exemplo são aqueles macacos do Novo Mundo. Os micos e saguis, macaco prego, o bugio, o macaco-aranha. E um outro componente desse ciclo são os mosquitos. Em especial, os mosquitos do gênero Haemococcus e Sabef. Os mosquitos contaminados pelo vírus picam esses primatas e esses primatas contraem a doença. Outros mosquitos picam esse primata, os vírus ficam circulando nessa região silvestre. E um outro ciclo da febre amarela é o ciclo urbano. Esse é composto agora pelos humanos e por mosquitos urbanos. Um exemplo desse mosquito são mosquitos do gênero Aedes, o clássico Aedes aegypti. Quando algum humano vai para a mata e é picado por um desses mosquitos silvestres contaminado pelo vírus, ele contrai essa doença. Chegando na cidade, ele pode ser picado pelo Aedes e o vírus começa a circular na cidade, assim fazendo com que se espalhe e tenha epidemias de febre amarela. Ela vai levar esse nome devido ao quê? A vários fatores que ela causam vários sintomas, como um deles que é a icterícia, que deixa a pessoa amarelada, né? Além disso, tem também a febre, que ela aumenta a temperatura do corpo de uma forma muito brusca, né? E pode ocasionar a morte. E o bugio, que a gente estava comentando aqui sobre os macacos do Novo Mundo, ele é um certo indicador de focos de febre amarela, pois quando eles começam a morrer numa certa região, o Ministério da Saúde ali do local começa a providenciar medidas profiláticas, como vacinas, né? Entre outras coisas. O bugio é o maior primata não humano da América Latina. Ou seja, ele pode chegar ali entre 50 e 90 centímetros e pesar de 5 a 12 quilos. Ele tem um urro muito característico devido a um osso que ele tem no peito chamado osso hioide, e ele consegue fazer uma vocalização muito potente. Isso espanta alguns outros macacos menores, como saguis e micos, né? O bugio também, ele é muito suscetível, muito sensível ao vírus da febre amarela. Esse vírus foi trazido da África, né, que a gente diz o velho mundo, e aí começou a ser espalhado pelos organismos desse novo mundo, da América. E aí eles não têm tantos anticorpos, tanta resistência contra esses vírus. Ou seja, é quase 100% de morte quando afeta os bugios nessa área silvestre ali.
E inclusive nessas regiões a gente pode dizer que a dispersão, o movimento desses mosquitos e desses primatas do ciclo silvestre são como se fossem um movimento browniano. O movimento browniano consiste no movimento aleatório das partículas num fluido. Fluido a gente entende como líquido ou gás. Esse aleatório está entre aspas porque na verdade não é tão aleatório. Tem uma explicação do porquê essas partículas se movem da forma que elas se movem. Para o movimento browniano acontecer, é necessário que partículas sejam suficientemente grandes para serem visualizadas no microscópio e suficientemente pequenas para serem empurradas pelas partículas ao seu redor. Como exemplo, podemos fazer aqui um rastro de um movimento browniano de uma partícula. Você está vendo apenas as posições que a partícula está indo. Você não está vendo as partículas invisíveis ao redor dela que estão colidindo com ela e alterando a direção dela. O movimento browniano foi primeiramente visto pelo botânico e padre Robert Brown. Que é isso aí? Que é brownie? O movimento browniano recebeu esse nome em homenagem ao Robert Brown, que é um botânico que observou partículas de pólen na água no microscópio. Cara, muito observador, adorava olhar no microscópio. Lembrando que esse pólen são os grãos de pólen das plantas, né? Exatamente. Das árvores com flores, certo? Que dentro desses grãos de pólen tem os gametas masculinos. Ele acreditava na época que os pólens, por virem de um ser vivo, eram seres vivos também e que estavam se mexendo loucamente no microscópio ali. Porém, essa hipótese foi descartada porque ele fez o experimento de novo com poeira e outros materiais inorgânicos e ele via que as partículas desses materiais inorgânicos também se moviam loucamente no fluido que é a água. De forma aleatória, né? Na época era aleatória, porque ele não sabia a explicação. Até que em 1905, um cara chamado Albert Einstein publicou 4 artigos e um dos 4 artigos falava sobre o movimento browniano, explicava detalhadamente como funcionava. Só que o embasamento dessa teoria era adotando a teoria atômica, de que as coisas eram feitas por átomos. E essa teoria não era muito bem aceita na época. Só que a sua teoria foi muito convincente. Alguns anos depois apareceu um francês chamado Gian e fez experimentalmente, testou, viu que as teorias do Einstein estavam corretíssimas. E o movimento browniano pode ser visto em qualquer ambiente com fluido. Fluido, lembrando que é um gás ou líquido. Pode ser partículas de poeira no ar, pode ser partículas de achocolatado em pó caindo no leite, pode ser partículas de luz, que a gente chama de fóton, produzidas no núcleo do Sol. Eles ficam ricocheteando nas partículas ao redor até sair do Sol e a gente vê recebendo esses raios solares. Uma forma de modelar o movimento browniano é usando autômatos celulares. O autômato celular é um conjunto composto por uma grade, vocês podem ver nesse exemplo dessa pequena grade hexagonal, um conjunto de estados, onde nessa grade nós teremos o estado da célula branca, representando um espaço em que não aconteceu incêndio ainda, onde a mata está tranquila. O estado em vermelho, representando onde está ocorrendo incêndio. E em preto, onde o incêndio apagou e ficaram apenas as cinzas. O autômato celular também tem o seu conjunto de vizinhanças, em que nesse exemplo, essa célula do meio, ela é vizinha de todas as células que estão ao seu redor. E uma regra local, que é a regra em que quando num tempo uma célula em branco tem uma célula em vermelho na sua vizinhança, no próximo estado ela vai pegar fogo, vai ficar em vermelho, como vocês podem ver no exemplo nesse primeiro vídeo. Como segundo exemplo, vamos pegar
um espaço retangular dividido em quadrados, onde essa região quadrada representa aonde um bando de bugios costuma frequentar durante um dia, e cada tempo vai ser a cada dia da posição desse bando de bugios. No tempo 1, esse bando de bugios está naquela célula em preto ali. A célula em preto representa onde o bando está presente e as em branco onde o bando não está presente. No tempo 2, o bando decidiu andar para esta outra célula em preto. Em 3, eles desceram para aquela outra célula. No 4, foram para do canto. No tempo 5, elas subiram naquela outra célula. No tempo 6, elas foram para esta outra célula, e no tempo 7 eles foram novamente na mesma direção para aquela outra célula. Assim, formando o rastro de todos esses dias, mostrando que isso está simulando um movimento browniano. O movimento browniano acaba sendo muito importante para simular a movimentação de bandos de bugios e de mosquitos, onde nós podemos simular como acontecem as epidemias da febre amarela nos bugios. Com isso, podemos tentar prever se aquela população de bugio está em risco de extinção ou não, por causa daqueles surtos periódicos de febre amarela que acontecem mais ou menos de 7 em 7 anos. Qual é a grande importância disso? Porque se tu tem um matinho ali com alguns bugios e tu percebe que eles começaram a morrer e vê que é febre amarela, naquele exato momento tu vai lá e vacina a população daquela região, e a doença não vai se espalhar e afetar os seres humanos que estão ali próximos. Por isso é muito importante não matar o bugio. Sim, até porque, né, a vacina, se você deixar estocada por muito tempo, ela acaba estragando, certo? E a importância de não matar o bugio é justamente isso. Muitas pessoas às vezes acham que o bugio que é o responsável por essa doença. E é totalmente ao contrário, ele que avisa que essa doença está chegando. Eles são como se fossem sentinelas, né? Exatamente. E esse foi o nosso Inteiramente de hoje, galera. Muito obrigado ali pela atenção de vocês, certo? E vocês, muito obrigado por deixar esse Inteiramente totalmente interessante, totalmente com ideias ali importantes para a população em si, né? Obrigado pelo convite de novo. É sempre um prazer estar com você. Chame mais vezes, que se eu estiver livre, eu tô vindo. Felipe aqui que fez um trabalho sobre isso, né? Então justamente isso que a gente tentou falar um pouco aqui. Vai estar aqui na descrição referências e tudo mais, inclusive o trabalho que ele fez com esses bugios, né? Lá no Rio Grande do Sul. Obrigado aí por essa presença e por deixar tão... Aperta a mão, cara. Tava óbvio, velho. Tava muito perto de você a mão. Ah, eu cheguei tão só apontando. Muito obrigado pela sua presença, valeu mesmo, espero aí você mais vezes. E para vocês verem que não precisa ser só uma disciplina que teoricamente vocês veem no ensino médio, em cursos por aí, né? A ciência da computação tá aí uma área do conhecimento que a gente pode interligar, fazer o conhecimento compartilhado de várias formas. Obrigado pelo convite mais uma vez, e espero ser convidado para participar de novo. Pode deixar, mano. Espero você mais vezes aqui. E se você for viajar, certo? Principalmente para a área de campos, assim, essas coisas, né, de mata, não esqueça de tomar sua dose de vacina da febre amarela. Antigamente era uma dose que era renovada a cada 10 anos. Hoje não. Hoje você toma uma dose única e ela já é válida por toda a sua vida. Beleza? Pode tomar a vacina. Não, ela não faz mal, ok? E também... pense no seguinte, os bugios, eles são indicadores de febre amarela. Antes de pensar em matar um desses animais silvestres, pense no bem que ele está fazendo para você. Além de que ser crime ambiental. Muito bem, que nem a Erika falou, além de ser um crime ambiental, tá certo? Então, é isso aí e até a próxima, galera!